Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada para a turma do 4º ano do Ensino Fundamental. Então, vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, o tema é diferentes gêneros textuais. E aí, vocês estão animadas? Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos verificar o desafio anterior. É muito importante a realização dos desafios para que vocês fixem melhor os conteúdos que são ministrados aqui, beleza? E aí, vocês estão acompanhando os desafios? Vamos ver o desafio anterior? Pedi para ele não mexer na caixa que estava fechada. O desafio era justamente para vocês preencher essa alternativa de acordo com as opções. Opção A, B, C, D e E. E aí estudamos o uso do X e do CH. Qual foi a opção que vocês marcaram? Vamos conferir. Quem marcou a opção marcou corretamente. Muito bem, crianças. É isso aí. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos conversar um pouco hoje sobre os diferentes gêneros textuais. É muito importante a identificação e também vocês terem conhecimento dos diferentes gêneros textuais. E também identificá-los nos diversos contextos da sociedade. Hoje vamos aprender um pouco sobre alguns gêneros. Vamos lá? Mas, antes de começarmos a falar sobre esses gêneros, é importante vocês saberem o que é gênero textual. O que são gêneros textuais? Os gêneros textuais, eles são classificados conforme as suas características comuns e eles também estão relacionados tanto à linguagem quanto ao conteúdo, certo? Vamos prosseguir. Tipos de gêneros textuais, ou seja, é importante saber que cada texto, ele possui uma linguagem, ele possui uma estrutura, um objetivo, uma finalidade, certo? Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de textos. E que tipos de textos são esses? O narrativo, o descritivo, o texto argumentativo dissertativo, o texto expositivo e o texto também injuntivo. Cada tipo desse texto aí contempla vários gêneros textuais. E nós vamos verificar nessa aula quais são os gêneros textuais que contemplam a narração, a descrição, a exposição. Beleza até aí, crianças? Chaminézinho está entendendo tudo. E vocês? Eu tenho certeza que sim, porque vocês são muito inteligentes. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos conversar agora sobre o texto narrativo. Os textos narrativos, eles apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. Esse tempo ele pode ser cronológico e esse tempo também pode ser o tempo da história, o espaço, no caso, é o local. E o texto narrativo, ele é dividido em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, certo? A apresentação do conteúdo, já diz, o desenvolvimento, desenrolar da história, o clímax, aquele momento, né, que a história, ele dá aquele up, certo? O desfecho já é o final, a conclusão, e eu trouxe aqui alguns exemplos de gêneros textuais narrativos. Os contos de fadas, as fábulas, que também é um tipo de texto que, no final da história, vai trazer uma moral, um ensinamento, e que os seus personagens, na maioria das vezes, são animais que se comportam como humanos. As lendas, que são histórias narradas, né, tradição oral, e é passado de geração para geração. Beleza até aí? O texto descritivo. O texto descritivo, ele é justamente responsável
para descrever determinado tipo de objeto. Ele descreve também pessoa, lugar, acontecimento. E eu trouxe aqui alguns exemplos de gêneros textuais descritivos. O currículo. O currículo ele vai justamente descrever o perfil de uma pessoa, a profissão, a idade, o objetivo, né, que a pessoa tem com relação a pleitear alguma vaga de emprego. A biografia é justamente a história de vida de uma pessoa, certo? Vai descrever a história da vida de alguém. O cardápio é justamente uma lista de alimentos, né? Respectivos alimentos de um restaurante, enfim. Então, esses são alguns gêneros que eu trouxe para vocês que contemplam a questão do descritivo. O texto dissertativo argumentativo é justamente aquele texto que é encarregado de expor um tema, um assunto, certo? Por meio de quê? Por meio de argumentações. Beleza? E a estrutura é dividida em apresentação, desenvolvimento e conclusão. E eu trouxe aqui para vocês alguns gêneros textuais que contemplam, que é o editorial jornalístico, que é justamente aquela parte inicial da coluna do jornal, onde tem os títulos que vão ser abordados naquele jornal. A resenha é justamente você descrever um livro que você leu, um filme que você assistiu, o que é diferente de um resumo, porque o resumo você vai relatar os principais acontecimentos. A resenha não. A resenha você vai descrever o que você leu e também você pode estar ali acrescentando, no caso de uma resenha crítica, a sua opinião. Beleza até aí? O artigo de opinião é justamente também a opinião do leitor. O texto expositivo. Os textos expositivos, eles possuem a função de expor determinada ideia, conceito, informações. E eu trouxe aqui alguns gêneros que contemplam justamente essa questão do expositivo. O verbete de dicionário, que inclusive já vimos aqui, tem o verbete de dicionário e tem o verbete de enciclopédia, certo? O verbete de dicionário é justamente o significado da palavra, do termo. E o dicionário, ele é organizado em ordem alfabética. O de enciclopédia é justamente o significado, mas de forma mais precisa, mais ampla de um determinado assunto ou até mesmo um termo. Beleza até aí? O seminário é justamente a questão de quê? De você expor as suas ideias com relação a determinado tema, que pode ser feito através de um grupo de estudantes ou até mesmo de uma pessoa só. Beleza? Até aí, crianças? Vocês estão gostando da aula de hoje? E aí, vamos lá? Temos também o texto injuntivo. Esse texto injuntivo, ele também pode ser chamado de texto instrucional, ou seja, que passa uma instrução, o passo a passo de como fazer, certo? E esse texto também, ele tem a função de orientar, de persuadir. Temos aqui alguns exemplos de gêneros textuais injuntivos, que é o mesmo que instrucional. A bula de remédio, que vem justamente as informações ao paciente, vem para que serve aquele medicamento. A receita culinária muito conhecida, tem um modo de preparo, tem o passo a passo de como preparar aquela alimentação. A propaganda também, que tem o objetivo de estabelecer também ali uma relação entre o emissor e o receptor, certo? E na maioria das vezes, o texto injuntivo, que é o mesmo instrucional, mesmo que instrucional, ele também usa os verbos no imperativo, certo? Ou seja, indicando uma ordem, beleza? E agora chegamos na hora do nosso desafio. O desafio da nossa aula de hoje é o seguinte: dê exemplos de gêneros textuais, narrativos, descritivos e expositivos. Grave um vídeo falando sobre os gêneros, poste nas suas redes sociais e marque @Educação Paulista.
Beleza? Então, vocês podem estar dando um exemplo de um narrativo, de um descritivo, expositivo. Muito fácil, não é mesmo? E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe um pensamento para vocês que diz o seguinte: a persistência é o caminho do êxito, Charlie Chaplin. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau!